Com um gemido metálico, a porta da nave de transporte se abriu, deixando entrar uma onda de ar quente no compartimento. Os cadetes se contorceram ao saírem para a terra desolada de Barat 9, um mundo de tons ocre, envolto em calor seco, e uma quietude inquietante que parecia anunciar um destino iminente. Acima deles, o céu brilhava em tons de laranja queimado, e a voz impassível do instrutor estalava pelo intercomunicador, enquanto a avaliação de sobrevivência começava. A duração era de 24 horas padrão e as coordenadas de extração seriam transmitidas para você. Mason Ridge, que já havia secado a garganta antes de descer da rampa, ajustou a alça de sua mochila de suprimentos. Seu uniforme era uma simples túnica respirável, calças, cargo e botas térmicas. Ele não tinha um rebreather viseira, ou traje apenas pano-pele e coragem. Olhando para a sua esquerda, ele viu a general dos Vexeri deslizar para a frente suas escamas translúcidas, brilhando com um fino gel de escudo hidrofóbico preso à sua pele. Atrás dela, Torno do Karg inalava através de uma cúpula de respiração pressurizada, sua pele grossa vibrando levemente com a circulação interna de oxigênio. Mason encontrou escadas, mas não do tipo divertido. Humanos conhecidos por seus instintos de sobrevivência foram mais uma vez submetidos ao protocolo primitivo, como a outra espécie o chamava sem tecnologia ou ajuda, exceto por ele mesmo. A academia insistia que era para nivelar o campo de jogo, mas Mason suspeitava que, na verdade, era uma tradição cruel. Os cadetes sempre aprendem da maneira difícil, enquanto o drone instrutor contava os minutos até a frente da tempestade chegar. O sol estava escaldante, o ar estava carregado de umidade e o primeiro quilômetro foi tranquilo. O terreno era um mosaico de cascalho solto e dunas rasas. Mason caminhava devagar para conservar energia enquanto o resto do grupo se espalhava, aproveitando bem a excepcional mobilidade de sua espécie. E 2 gêmeos Scan se ativaram. Eles decolaram brevemente sobre o deserto em seus planadores, enquanto o piloto insetoide Zea batia na areia com 6 pernas em rápida sucessão. Depois de 20 minutos, o vento começou a levantar poeira que rastejava pelo chão em faixas horizontais. O céu escureceu como se estivesse machucado por algo invisível acima das nuvens, e Mason parou no topo de uma baixa crista, protegendo os olhos da distante parede da tempestade, que começava a formar uma coluna ascendente de areia batida, estendendo-se por centenas de metros no ar e se movendo como uma besta viva em câmera lenta. H suspirou lentamente e pensou consigo mesmo, justo a tempo. De repente, uma voz surgiu em seu comunicador pessoal, mal audível, acima do chiado. Era o cadete Torno, e sua missão era informá-lo que a visibilidade já estava diminuindo com a integridade do filtro em 87%. Seguindo em frente, Mason não tinha capacete nem relé de comunicação em seu capacete, e nada além de um capuz costurado, um cobertor de alumínio, uma barra de nutrientes, uma ferramenta de corte, um sinalizador e um farol de emergência básico. Ele sabia que era melhor não ativar o farol. Isso era um sinal de fracasso e, pior ainda, vergonha. Ele procurou na área por qualquer coisa que pudesse fornecer abrigo. Ao longe, ele notou algumas rochas escuras que pareciam as costelas de uma besta há muito morta. Ele mudou seu curso e se dirigiu para eles. O vento estava ficando mais forte a cada minuto e a areia mordia seus braços e bochechas. Mason levantou o capuz e amarrou as pontas sob o queixo, mas isso não ajudou muito. A areia começou à medida que o sol se punha no horizonte, uma leve névoa começou a se instalar sobre a paisagem. A temperatura caiu, e quando ele chegou às rochas, teve que acelerar o passo para ver mais de 10 metros. O vento uivava, e ele se agachou atrás de uma laje, segurando sua mochila perto do peito. Ele tinha encontrado um abrigo temporário, mas a tempestade estava logo ali.
Outros cadetes estavam lutando para atravessar as dunas com a visão turva pelos ventos ocasionais. Mason notou um dos planadores Sulcan se arrastando pela areia, e ele sabia que tinha que agir rapidamente. Com um olhar rápido, ele pôde ver que o planador estava lutando para se manter à tona. Gesell, escondendo-se atrás de seu domo de escudo, pode ter tentado se proteger, mas o sistema falhou e seu escudo brilhante piscou diante do caos abrasivo. Mason, percebendo que a tecnologia em que haviam confiado não era suficiente, mudou seu foco para garantir sua própria sobrevivência. Ele pegou uma pequena quantidade de água do pacote, despejou-a em sua camiseta e amarrou-a firmemente ao redor do rosto e das costas. Não era ideal, mas a umidade ajudava. Para evitar que a poeira entrasse em seus pulmões, ele usava meias nas mãos e puxava as bainhas das botas sobre elas para selar as bordas. Para criar uma barreira contra o vento, ele amarrou um cobertor de alumínio nas costas e no peito e prendeu com as tiras da mochila. Finalmente, ele reenrolou o cinto das calças e amarrou-o ao redor da cintura, desta vez sobre o papel alumínio para evitar que ele batesse. Agora, era hora de minimizar a exposição e conservar forças. Então ele se abaixou na areia, encolhendo os joelhos contra o peito. Do seu poleiro na pedra, Mason podia ouvir os gritos furiosos da tempestade. Mas ele sabia que a única maneira de sobreviver era se acalmar e focar na terra, especificamente nas trilhas do cânion, onde costumava fazer caminhadas com seu pai. O deserto não te odeia, seu pai lhe dissera. Ele simplesmente não se importa. Respeite-o e você sairá. Mas agora que seu coração estava acelerado, seus pensamentos haviam se desviado para Utah. Enquanto a tempestade golpeava as rochas acima, Mason fechou os olhos e tentou se concentrar na dor em seus seios nasais. O ar estava tão carregado de poeira que nem mesmo seu filtro de pano umedecido conseguia impedir que a poeira ardente entrasse em sua garganta. Cada respiração era áspera. Ele mudou ligeiramente seu peso, sentindo a dor nas pernas, onde a areia começara a pesar o envoltório de papel alumínio que ele havia preso às coxas. Por um momento, ele se perguntou há quanto tempo tinha cochilado, mas a luz ajudou. Ele se afastou de seu abrigo de pedra, ajustando o pano ao redor do rosto mais uma vez. O tecido estava coberto de sal e poeira, mas a umidade tinha ajudado. Ele tirou o segundo pacote de água da mochila e borrifou algumas gotas no tecido, não muito, apenas o suficiente para umedecer. Mas a tempestade não havia diminuído, e em vez disso, ficara mais furiosa. Ele piscou contra a ardência e espiou para fora, mas a visibilidade havia caído para menos de 3 metros. O vento uivava pelas fendas nas rochas, como se estivesse vivo, como se estivesse ativamente à procura de qualquer sinal de fraqueza. A areia e o calor giravam ao seu redor em um redemoinho desestruturado e sem ritmo. A verdadeira distância do ponto de extração permanecia desconhecida, e ele ainda não havia recebido coordenadas atualizadas. O implante em seu pescoço zumbia de vez em quando, mas o sinal era errático no melhor dos casos. Uma tempestade bloqueava as transmissões à sua esquerda através da parede de poeira no ar. E de repente, Mason congelou enquanto tentava localizar a fonte do ruído, mas o vento dificultava. Ele podia perceber que algo tinha dado errado por causa do tom. Novamente, ele ouviu o que parecia uma máquina, mas desta vez era uma voz humana engasgando, tossindo e gritando. Ele hesitou, pensando que isso não era problema dele. No entanto, ele também sabia que a interferência não era permitida durante as avaliações solo, e resultaria em uma reprovação para qualquer outro cadete. Com as costas contra a rocha, ele pegou sua mochila e rastejou para fora na tempestade, onde a areia doía como facas, e o vento o empurrava para trás a cada passo. Rastejando de lado, ele arrastava as pernas lutando contra o vento. Ele seguiu o som pelas dunas, ouvindo as pausas nas rajadas. Ao alcançá-la,
ele notou que ela estava encostada a um podássol quebrado. Sua unidade de escudo havia quebrado seu filamento estilhaçado como fios de vidro pelo chão de areia. Seu corpo estava encolhido e seu rosto estava coberto de poeira e sangue. Sua membrana externa brilhava fracamente, como se estivesse lutando para produzir o gel protetor, do qual sua espécie dependia, mas estava falhando. Suas brânquias tremulavam incontrolavelmente, escancaradas para a tempestade. Mason alcançou-a, e ela tentou falar, mas tossiu violentamente um profundo estertor. Suas brânquias estavam secando, ela estava sufocando, não pela poeira, mas pelo próprio ar. Ele arriscou ao arrancar seu último pacote de água mordendo a ponta e deixando um fio dela escorregar pelo pescoço e peito dela. As brânquias dela pulsaram e sua pele escureceu pela falta de umidade. Ele agarrou seu pulso, seus dedos tremendo e frios, sabendo que Vesheri precisava de umidade ambiente. Sua espécie evoluiu em zonas de vapor oceânico, não em desertos de mundos mortais. Ela respirou fundo seus músculos, se tensionando enquanto implorava a ele: não se mova. Ele ofereceu-se para carregá-la, mas ela balançou a cabeça fracamente como se dissesse: você vai falhar. Eu falharia se te deixasse. Com o cinto de seu kit de emergência, ele prendeu seus braços em seus ombros, e ambos foram colocados sobre suas costas. Sua estrutura era mais leve do que a dos humanos, mais densa, mas não mais pesada. Sua espécie foi projetada para movimento fluido, não para suportar peso. O vento aumentou novamente, pegando ambos. Curvando-se para frente, ele a protegeu com seu corpo e empurrou na direção que lembrava as rochas, perto da borda de uma crista de duna. Se ele conseguisse chegar ao topo, poderia se orientar a cada passo. É uma luta. Suas botas se enterram na areia. Suas coxas doem, e o fardo em suas costas fica mais pesado a cada rajada. Não porque ela tenha mudado, mas porque a tempestade torna cada movimento mais custoso. Seu coração bate contra as costelas, e ele mal consegue ver à frente. Então, ele fica até a cintura em um bolso de duna colapsado, suas pernas travadas, seu capacete rachado, sua cúpula respiratória pulsa fraca. Suas presas têm areia grudada nelas, e seus braços massivos se agitam uma vez, antes de continuar. Mason avança pesadamente em direção ao sistema de oxigênio de Thorn falhava irregularmente, e seu domo estava fraturado. Sua espécie não era tão delicada quanto a dos Jurels, mas ele ainda precisava da mistura pressurizada para sobreviver. Mason não perdeu tempo resolvendo o problema. Ele colocou Jerusalém gentilmente na areia e abriu a unidade torácica de Tarno, onde a liberação de pressão estava presa. Com um assobio de ar velho se libertando, ele abriu a costura com sua ferramenta de corte, limpou os buracos de ventilação e finalmente envolveu a fenda com uma seção do cobertor de folha, destruído, criando uma barreira contra a intrusão de areia. Thorn ofegou. Seus olhos se abriram amplamente por um momento. Ele parecia pronto para atacar, não reconhecendo quem estava sobre ele. — É Mason! Ele gritou. — Você desmaiou? Está superaquecendo? Tornok piscou lentamente, e então deu um único aceno de cabeça. Ele tentou falar, mas Mason balançou a cabeça. — Não desperdice ar! Fique parado! Ele se virou de volta para Jerazili. Seus olhos estavam fechados, mas ela estava respirando. Suas brânquias se moviam com um ritmo regular. Ele poderia carregá-la o resto do caminho até o abrigo. — Você consegue andar? Mason chamou Thorn. Gemeu e se moveu, forçando-se a se levantar. Ele mancou para frente ofegante e apontou para as rochas, dizendo a Mason: — Vamos para lá. Fiquem bem juntos. Os três se moveram em uma formação apertada, seus corpos pressionados contra o mundo enlouquecido, além da parede da tempestade. Mason levou Thorn para a fenda mais larga onde ele deitou Guirel, dentro de uma cavidade feita por lajes sobrepostas. Thorn usou detritos e os restos esfarrapados de sua mochila para selar a entrada o melhor que pôde,
e o vento diminuiu. O som tinha sido abafado, mas ainda permanecia distante e audível. Mason desabou para o chão, seus músculos tremendo de exaustão. Ele olhou para Jerzel, que tinha os olhos arregalados e desfocados. Torno se apoiou na pedra, sua respiração retumbando em seu peito. Ninguém falou. Não houve vitória nem recompensa, apenas sangue, silêncio e respiração. Mason fechou os olhos determinado a não dormir ainda, mas a descansar. A tempestade ainda não havia passado e o ponto de extração ainda estava esperando. Depois de deitar-se de costas por apenas 1 minuto, o peso total da responsabilidade começou a pressioná-lo. Ele sentiu o peso das suas costelas mais do que a tempestade jamais poderia. A câmara de pedra improvisada fornecia abrigo temporário, mas não duraria para sempre. A areia já estava começando a se acumular nas fendas externas e, eventualmente, os enterraria vivos. Sentando-se, ele esfregou o dorso da mão enfaixada sobre os olhos e lançou um olhar para geral. Seu peito ainda se movia, suas brânquias pulsavam, embora mais devagar agora. Na penumbra, ela parecia frágil, suas escamas brilhantes diminuídas por camadas de poeira e exaustão. Protegendo seu abdômen instintivamente, ela não sabia por quê, mas não tinha ideia. Mason suportou silenciosamente a recusa do grande carro em implorar, ou entrar em pânico confiando em seus fortes instintos de sobrevivência. Enquanto isso, Barno se encostava na parede oposta, com os olhos fechados, mas não inconsciente. Um tremor nos dedos dele mostrava que ele ainda estava alerta, conservando energia como um soldado experiente. Lá fora, o vento uivava sem parar, a areia se movendo como ondas sobre a pedra. A tempestade não mostrava sinais de enfraquecimento. Mason verificou seu cronômetro e ainda tinha 10 horas restantes. Ele fez uma careta enquanto suas costas estalavam de tanto esforço, então caminhou até a seção mais estreita do abrigo e começou a cavar com as mãos, sabendo que em mais 10 horas eles estariam completamente envolvidos nesta fornalha implacável de poeira e calor. Eles não podiam permanecer expostos tão perto da superfície, e o abrigo temporário mal era suficiente para protegê-los. Ele se preocupava que a areia eventualmente os cobrisse se os bolsões de ar desaparecessem, ou se o calor aumentasse sob os destroços, e que a pedra cedeu lugar à areia compactada, não a solta, mas comprimida pelo tempo e pressão dura como cimento. Ele puxou novamente sua ferramenta de corte. A lâmina estava embotada, mas serviria. Ele começou a cortar, lascar e raspar. Cada movimento era lento e deliberado. A tempestade havia drenado suas forças, mas o movimento lhe dava propósito. Thorn murmurou. "O que você está fazendo?" "Cavando para baixo", disse Mason sem olhar para cima. "Vamos sufocar." "Não se eu moldar a câmara corretamente." Thorn não respondeu imediatamente. Então, com um grunhido, ele se inclinou para a frente e começou. Ele rastejou em direção ao lado mais distante do abrigo, dizendo: "Cavar ajuda os músculos a se manterem aquecidos." Enquanto Torno escavava uma segunda câmara lateral para a circulação de ar, Mason focava no poço central descendente. O truque não era escavar fundo, mas esculpir uma cavidade estável logo abaixo da superfície para permanecer protegido enquanto mantinha um caminho respirável para cima. Precisava ser uma cunha, não um túnel. O suor escorria pelo rosto de Mason. Suas mãos estavam cruas e a pele sob suas luvas improvisadas começava a formar bolhas. Apesar disso, ele persistiu. À medida que continuava a descer, ele sentiu uma leve queda na temperatura que era perceptível. A areia tornou-se ligeiramente mais úmida perto da base, quase como argila, o que era um bom sinal para a estabilidade da estrutura. 1 hora se passou e a luz acima havia desaparecido completamente. Todo o abrigo havia sido enterrado. Mason parou, ajustou o cachecol e ouviu.
O exterior havia ficado mais silencioso, não em silêncio absoluto, mas menos violento. A pressão lá fora havia mudado, e uma tempestade passava sobre o local onde estavam enterrados como um gigante cego movendo-se pela névoa. Ele então se virou para Gerazil. Ela permaneceu imóvel, seu corpo envolto firmemente ao redor dele. Ele se aproximou dela e derramou a água restante de seu pacote sobre a toalha que cobria suas brânquias. Seu tremor e respiração superficial aumentaram à medida que ela gradualmente abria os olhos. "Você ainda está cavando", ela murmurou, e ele esboçou um sorriso fraco, acrescentando: "Não há muito mais o que fazer além disso." A academia nunca abordou o que fazer se a tempestade nos engolir completamente. "Acho que eles pensaram que já estaríamos mortos agora", ela disse com a voz embargada. "Subestimam." Ele assentiu. "Quanto mais fundo vamos, mais tempo sobrevivemos." A general fechou os olhos novamente, seu corpo ainda tremendo ocasionalmente, mas estável por enquanto. Mason voltou ao local de escavação e encontrou um buraco quase até os ombros. Ele moldou os lados em curvas suaves para evitar colapsado, expandindo a base em um bolso em forma de B grande o suficiente para 3 pessoas deitarem lado a lado. Não era bonito, mas fornecia abrigo. Thorne juntou-se a ele novamente, respirando pesadamente e devagar. "Você treinou para isso?" ele perguntou. "Não", respondeu Mason. "Eu simplesmente me lembrei do que meu pai me ensinou sobre o deserto da Terra e seus antigos costumes. Isso mostra que você é um habitante de um mundo da morte." Mason hesitou, ponderando o significado da situação. O grande veículo estava encostado na parede do túnel e ele fechou os olhos. Sua respiração tornou-se mais regular, como se a pressão que havia se acumulado dentro de seu domo mais cedo finalmente tivesse diminuído. Ele se ajustou, deslizando para a base da câmara e pressionando as costas contra a areia. Todos os músculos de seu corpo doíam, seus lábios estavam rachados e sua visão ficou embaçada nas bordas. No entanto, uma vez dentro, o ar estava mais fresco e a areia abafava. Enquanto olhava para cima através da estreita chaminé, ele não viu nada além de uma camada sólida de areia de tempestade. Sem luz da lua, sem marcos celestiais e uma mudança sutil, mas perceptível na pressão do ar. Mesmo assim, ele fechou os olhos não para dormir, mas para se centrar. Nessa quietude ele podia ouvir mais do que apenas barulho. Ele podia ouvir os ritmos de 3 vidas, incluindo a sua Garel Stornox. Ele esperaria o vento acalmar, então os desenterraria e mudaria o ponto de extração. Embora estivesse longe, ele ainda conseguia saber para onde ir graças ao seu bússola interna que havia sido esticada, mas permanecia intacta. Mason encostou a cabeça na parede da câmara, mas também não dormiu. Depois do que pareceu uma eternidade, ele finalmente abriu os olhos para um silêncio ensurdecedor que pressionava seus ouvidos como um pano grosso. A caverna de areia estava completamente escura agora, e ele podia respirar facilmente inalando o ar que estava seco, mas não mais pesado de poeira. O som constante de grãos raspando a pedra havia desaparecido, e ele se sentou lentamente ouvindo seu ele. Cuidadosamente enfiou a mão no bolso e puxou seu sinalizador de emergência, que ele quebrou para deixar entrar uma suave luz laranja na câmara. Gersel permaneceu na mesma posição, mas seus olhos estavam bem abertos e alertas. Suas brânquias tremulavam em um ritmo calmo, um sinal de que a umidade que ele lhe dera durou o suficiente. "Você está acordada", ela sussurrou. "Você também." Ele respondeu sua voz carregando um leve sorriso. Eu pensei que estava sonhando. Tudo estava quieto." "Está", ele disse com o olhar fixo no poço. "Acho que sobrevivemos ao pior." Thorne, com a luz da tocha refletindo em sua pele grossa, grunhiu e se endireitou limpando os olhos. "É hora de escavar." Mason assentiu. "Eu vou primeiro."
Se a areia desabou, pode ser que precisemos abrir um novo túnel. Noli, ele passou a tocha para Torno e começou a subir cautelosamente a encosta do túnel, superando a areia compactada que inicialmente resistia. As camadas superiores haviam secado e se soltado com o vento que passava. Então, ele prosseguiu com cautela. Ele levantou a mão pressionando contra o peso acima, até que uma luz suave e pálida começou a vazar pelas fendas. A luz não era dura ou vermelha, mas sim uma luz suave, amarelo-branca, que seguia uma tempestade. Ele se espremeu por uma abertura estreita e, em seguida, se arrastou para fora para o ar livre. O mundo havia se transformado. As dunas haviam se movido, enterrando metade das formações rochosas, sob montes de areia esculpida pelo vento. O que restava parecia esculturas alienígenas, desgastadas pelos elementos. O ar ainda estava enevoado, mas respirável, e havia um silêncio. Tornok se levantou seu peito arfando com grande esforço. Ele piscou contra a luz. Conseguimos, ele sussurrou, e Gerel o seguiu de perto ajudando-a a se levantar enquanto tomava cuidado para apoiá-la. A área acima do solo era enorme e assustadora, como um campo de batalha abandonado por ambos os exércitos. Mason levantou-se lentamente, escovando a areia dos ombros, e seus olhos percorreram o horizonte distante, onde ele podia distinguir a linha de crista que marcava a borda da zona de tempestade. No entanto, o terreno havia se tornado. Ela parecia mais frágil no braço, mas sua postura estava mais ereta, e sua cor havia voltado ao brilho natural. "Onde está o resto do pessoal?" ela disse. Ela perguntou Mason, olhou ao redor. Não havia corpos visíveis, nem movimento. Apenas areia, cicatrizes do vento e algumas marcas de queimaduras de sinalizadores de emergência ou unidades de escudo falhadas. Ele apontou para a crista. "A extração é por aquele lado." "Sit." Thorn estreitou os olhos para o horizonte por 5, 6 ou 7 cliques. Mason disse que a tempestade havia alterado nossa linha de visão, mas que ainda poderíamos conseguir. Ele pegou seu equipamento esfarrapado e pegajoso que estava carregando no cinto. Sua mochila havia perdido a maior parte de seu conteúdo e a água havia secado. As únicas coisas que ele ainda tinha eram uma faca, um sinalizador e um pedaço rasgado de tecido térmico. "Vamos!" exclamou, e logo estavam a pé. A areia rangia sob os pés, nem macia, nem seca. O sol estava nascendo novamente, e a luz estava mais brilhante e nítida do que antes. Mason, sem exibir superioridade, avançou à frente dos outros para ver se havia poços de afundamento ou túneis colapsados deixados pela tempestade. Ele mantinha um olho atento em seus passos atrás dele e podia ouvir Geralt respirando steady e os passos mais pesados de Tarno perto. Depois de cerca de 1 quilômetro, eles encontraram a primeira indicação dos outros, uma cúpula parcialmente derretida, seu gel interno tendo endurecido em Blá. Ao entrarem no 2º quilômetro, o calor reapareceu não tão brutal quanto antes, mas ainda assim trazendo fadiga. Mason, percebendo que a general estava começando a ficar para trás, apertou mais o cachecol e diminuiu um pouco o ritmo. Ele se colocou ao lado dela, oferecendo-lhe um braço, e ela hesitou antes de aceitar. "Você ainda não deveria estar andando", ele disse. "Mas eu prefiro andar a ser carregada novamente." Ele não contestou que o orgulho, uma vez conquistado, tinha seu lugar. O 3º quilômetro foi mais difícil, com uma queda repentina na areia, revelando o que parecia ser um antigo sistema de tocas. Mason sinalizou para os outros evitarem o túnel, o que acrescentou tempo, mas poupou esforço. Thorn foi quem notou o primeiro cadáver meio enterrado perto de uma crista formada pelo vento. O corpo pertencia a um insetoide alto da linha SAR. Seus membros estavam encolhidos e seu exoesqueleto rachado, devido ao calor e pressão extremos. À medida que, ao chegarem ao 4º quilômetro, o sol estava diretamente acima,
lançando uma névoa sobre a visão de Mason. Ele sentiu os lábios formigarem. Então, ele enfiou a mão na bolsa do cinto e puxou um tubo amassado, contendo um gel nutricional de emergência. Ele dividiu em 3 porções iguais e comeu em silêncio. O gosto era horrível, mas funcionou. Jerzel tropeçou uma vez, mas Mason a pegou. Ela o dispensou com um gesto e continuou andando. Thorne permaneceu em silêncio, diminuindo a velocidade para deixá-la andar em sua sombra. À medida que se aproximavam da crista, Mason pôde distinguir o brilho do farol de extração. Brilhando suavemente